Imagine um buraco escondido no gelo da Antártida, isolado do mundo há milhões de anos. Ou um poço que, segundo moradores locais, não tem fundo, e de onde estranhas luzes já foram vistas saindo à noite. Agora pense em um lago tão mortal que transforma animais em pedra, e um buraco que simplesmente engoliu uma cidade inteira. Esses lugares existem, e talvez você nunca tenha ouvido falar deles. Hoje, o canal Parece Mentira te leva por uma nova jornada sombria e desconcertante pelos 10 buracos mais misteriosos do mundo, parte 2. Mas antes de mergulhar nesses abismos, faz um favor sombrio pra gente. Desce o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a realidade é mais assustadora que a ficção. Preparado? Então respira fundo. Porque depois de conhecer esses lugares, você vai pensar 2 vezes antes de se aproximar de qualquer buraco misterioso. 1. Lago Vostok. O buraco sob o gelo da Antártida. Quase 4.000 metros abaixo do gelo mais antigo da Terra, está o Lago Vostok. Um lago subglacial gigantesco que ficou totalmente isolado do mundo exterior por mais de 15 milhões de anos. Ele foi descoberto por cientistas russos por meio de sondas de radar, e imediatamente se tornou um dos lugares mais misteriosos do planeta. Por quê? Porque dentro desse lago pode existir vida completamente diferente de tudo o que conhecemos. Ao perfurar o gelo para coletar amostras, os cientistas encontraram micro-organismos que não pertencem a nenhuma família conhecida. Teorias começaram a surgir. Seria um ecossistema alienígena? Seriam organismos pré-históricos preservados intactos? E mais, há quem diga que o lago está conectado a uma antiga base nazista escondida na Antártida, e que parte da Operação Igum dos Estados Unidos foi enviada para investigar isso. Teorias da conspiração ou não, o que se sabe é que o Lago Vostok guarda um ecossistema completamente isolado, e ninguém sabe ao certo o que há lá embaixo. Parece mentira, mas é real. 2. O Poço de Melwaters. O Poço Sem Fundo. Essa é uma das histórias mais bizarras dos Estados Unidos. Nos anos 1990, um homem chamado Mel Waters ligou para um programa de rádio paranormal afirmando ter um poço em sua propriedade, no estado de Washington, que não tinha fundo. Ele contou que tentou medir a profundidade jogando uma linha de pesca com peso, e depois de mais de 24.000 metros de linha, ainda não tinha atingido o fundo. Além disso, moradores da região relatavam fenômenos estranhos. Rádios paravam de funcionar perto do poço. Animais evitavam a área. E segundo Mel, ele testemunhou um homem jogando um cachorro morto lá dentro, e dias depois, viu o mesmo cachorro vagando vivo pelas redondezas. A história tomou proporções inacreditáveis. Logo depois de sua denúncia, Mel Waters desapareceu por semanas. Quando voltou, afirmou que agentes do governo haviam confiscado sua propriedade. O poço nunca foi oficialmente localizado. Mas quem conhece essa história jura que ele existe, e que abriga algo que o governo não quer que a gente saiba. 3. Sumidouro de Bayou-Corne. O buraco que engoliu uma comunidade. No coração da Louisiana, Estados Unidos, em 2012, um buraco começou a se abrir lentamente no chão da pacata comunidade de Bayou-Corne. No início, eram só tremores. Depois, o solo começou a ceder. Árvores inteiras desapareceram diante dos olhos das pessoas. Gás começou a vazar. Então, o chão abriu completamente. O resultado foi um sumidouro com mais de 250.000 metros quadrados e cerca de 230 metros de profundidade, que simplesmente engoliu casas, florestas e tudo o que havia em volta. O mais assustador é que a origem do buraco envolvia uma antiga mina de sal subterrânea operada por uma grande empresa. Um erro de cálculo teria levado a uma erosão colossal. Mas moradores locais acreditam que há algo mais sinistro por trás. Até hoje, o solo ao redor continua instável. A cidade foi completamente evacuada. E o sumidouro ainda está crescendo. Se você já está arrepiado com esses buracos, imagina o que vem a seguir. Então aproveita o intervalo sombrio e comenta aqui embaixo. Qual desses buracos você nunca teria coragem de visitar? E claro, se ainda não se inscreveu, essa é a hora. No Parece Mentira, a gente cava fundo até os segredos mais assustadores da Terra. 4. Lago Natron. O buraco que transforma em pedra. À primeira vista, o Lago Natron, na Tanzânia, parece um lago comum com águas avermelhadas. Mas sua aparência esconde um segredo mortal. O lago é tão alcalino que possui pH semelhante ao da amônia. A temperatura da água pode chegar a 60 graus Celsius. E a composição química, rica em carbonato de sódio, mumifica tudo que toca. Pássaros que pousam em suas águas morrem rapidamente, e seus corpos são preservados como estátuas macabras, com uma rigidez tão surreal que parecem esculturas.
Fotografias tiradas por Nick Brandt mostraram aves petrificadas, olhos vidrados, penas endurecidas, como se a morte tivesse sido congelada no tempo. É um verdadeiro cemitério natural a céu aberto. Mas há mais. Em épocas de seca, formações geométricas misteriosas aparecem na superfície do lago. E algumas culturas locais acreditam que o lugar é assombrado pelos espíritos dos mortos. Um buraco natural que não afunda, mas petrifica. Sinistro demais, né? E isso é só o começo. Ainda temos pela frente um buraco místico no meio do deserto de Omã, um lago que explodiu matando mais de 1.700 pessoas de uma só vez, e um poço tão profundo no Texas que mergulhadores nunca mais voltaram à superfície. Agora iremos ver buraco que sussurra, o que libera gases invisíveis da morte, e até o que surgiu de repente no Mar Morto, engolindo estradas inteiras. Você não vai querer perder. Se ainda não fez isso, inscreva-se agora e ative o sino, porque o que vem a seguir vai te deixar de boca aberta. Porque aqui, no Parece Mentira, a gente não só conta histórias. A gente desenterra verdades escondidas, bem fundo. Anteriormente vimos buracos que desafiam a ciência e o bom senso. Um lago escondido sob o gelo da Antártida com vida desconhecida. Um poço nos Estados Unidos que parece não ter fundo. E um lago africano que petrifica tudo que toca. Se você perdeu, volte lá depois. Mas se está pronto para seguir fundo nessa trilha de mistérios, prepare-se. Porque agora vamos entrar em locais que já tiraram vidas, destruíram cidades e sussurram segredos que ninguém consegue explicar. Aproveita esse momento e se inscreve no canal Parece Mentira. Deixe seu like e comenta aqui embaixo. Qual desses buracos você acha que deveria ser selado para sempre? Agora, respire fundo. Porque o que vem a seguir é de arrepiar até os mais céticos. 5. O buraco de Bima, Omã. No meio do deserto de Omã, existe uma formação tão estranha que moradores locais acreditavam, durante séculos, que ela havia sido criada por uma estrela cadente ou por um demônio. Trata-se do buraco de Bima, uma enorme cavidade rochosa com uma piscina natural em seu interior. A água é de um azul surreal, quase fluorescente, e ninguém sabe ao certo como o buraco foi formado. Oficialmente, dizem que foi causado por erosão de calcário. Mas relatos antigos falam de luzes estranhas no céu momentos antes de seu surgimento. Além disso, algumas pessoas afirmam ouvir sussurros vindos de dentro do buraco à noite. Outras dizem que quem entra lá sai diferente, como se algo invisível habitasse o local. O governo transformou o buraco em uma atração turística. Mas há quem diga que aquilo jamais deveria ter sido aberto ao público. Talvez seja só uma caverna. Talvez não. 6. Lago News. O lago que matou 1.700 pessoas em minutos. Em 21 de agosto de 1986, uma tragédia tão absurda quanto misteriosa ocorreu em Camarões, na África Central. Na calada da noite, sem qualquer aviso, o Lago News liberou uma enorme nuvem de gás invisível. Quando o sol nasceu, quase 2.000 pessoas estavam mortas. Sem marcas de violência. Sem queimaduras. Apenas mortas. O que aconteceu? A explicação oficial é que o lago, de origem vulcânica, havia acumulado dióxido de carbono no fundo. Em determinado momento, houve uma erupção limnológica, ou seja, o gás foi liberado em uma explosão silenciosa, sufocando tudo ao redor. O gás, sendo mais pesado que o ar, deslizou pelas colinas e invadiu casas, deixando pessoas e animais inconscientes em segundos. Crianças dormindo nunca mais acordaram. Vilarejos inteiros foram apagados da existência. Mas até hoje, estudiosos não conseguem explicar com exatidão por que o lago explodiu daquela maneira. E o pior, há outros lagos semelhantes na região, que podem fazer o mesmo a qualquer momento. 7. Os sumidouros do Mar Morto. Israel e Jordânia. O Mar Morto é famoso por sua salinidade extrema. Mas o que muitos não sabem é que, nos últimos anos, ele tem sido palco de um fenômeno assustador, centenas de buracos se abrindo de repente, engolindo tudo ao redor. Esses buracos, chamados de sumidouros, surgem do nada. Um momento você está caminhando por uma trilha, e no outro o solo cede, abrindo uma cratera que pode ter mais de 20 metros de profundidade. Alguns engoliram estradas, árvores, campos agrícolas inteiros. O motivo, segundo os cientistas, seria a rápida evaporação da água do Mar Morto, acelerada pela ação humana. Isso faz com que o sal subterrâneo se dissolva e o solo colapse. Mas moradores locais contam outra história. Eles falam de noites em que se ouve o som de algo se movendo sob a terra, de estruturas engolidas sem deixar rastros, e de um sentimento constante de que o chão está vivo e faminto.
Em alguns pontos, os sumidouros surgem e desaparecem em poucos dias, como se nunca tivessem existido. 8. O Poço Misterioso de Jacob. Texas, Estados Unidos. Na pequena cidade de Wimberley, no Texas, existe um poço de aparência inofensiva. Circular, com águas cristalinas e aparentemente tranquilo. Mas o Jacob's Well esconde um dos segredos mais perigosos dos Estados Unidos. Ele é um sistema de cavernas subaquáticas extremamente profundo e estreito, com vários túneis que se ramificam como uma teia. O que torna esse poço tão misterioso não é apenas sua profundidade. É o fato de que ele já causou a morte de diversos mergulhadores experientes. Ao entrar nos túneis, muitos ficam desorientados. A visibilidade cai para quase zero, e as bifurcações tornam impossível voltar. Mergulhadores relatam a sensação de serem puxados por algo, mesmo sem correnteza. Alguns corpos nunca foram recuperados. Outros apareceram dias depois, presos em áreas tão estreitas que seria impossível alguém passar por ali sem ajuda. Mesmo assim, o local continua atraindo visitantes e aventureiros. Alguns juram que ouviram sons estranhos vindos das profundezas. Outros dizem que o poço respira. Seja como for, é um dos lugares mais traiçoeiros da Terra. Um verdadeiro convite à morte. Você teria coragem de mergulhar num poço como o de Jacob? Ou visitar um lago que pode explodir sem aviso? Comenta aqui embaixo. Queremos saber até onde você iria por uma boa história. E claro, se ainda não deixou o like e não se inscreveu, agora é o momento. No Parece Mentira, você nunca sabe se o que vem a seguir vai te fascinar ou te assombrar. 9. Os buracos sussurrantes de Taos. Novo México, Estados Unidos. Este é um mistério um pouco diferente dos anteriores. Não é visual, é auditivo. Na cidade de Taos, no estado do Novo México, moradores relatam há décadas o som constante de um zumbido grave vindo do subsolo. Eles chamam isso de Taos 1, o zumbido de Taos. Esse som, que parece vir de um buraco invisível na terra, é descrito como uma vibração profunda, semelhante ao motor de um caminhão à distância. Mas não há nenhuma fonte identificável. Nenhuma máquina, nenhum fluxo de ar. Estudos foram feitos. Engenheiros, físicos e pesquisadores já investigaram a região. Nada foi encontrado. E o mais intrigante, apenas cerca de 2% da população consegue ouvir o zumbido. Isso levou muitos a acreditarem que o som pode ser de origem psíquica, ou até uma frequência emitida por algo oculto abaixo da terra. Alguns teóricos sugerem que seria uma base subterrânea secreta. Outros, que seria um efeito colateral de experimentos militares do passado. Mas há também quem diga que o som é um aviso, um alerta vindo das profundezas. E que, um dia, o que está lá embaixo vai subir. 10. Cratera de Pingualuit. Canadá. No Ártico canadense, no meio de um deserto gelado e desolado, há uma formação quase perfeita, a cratera de Pingualuit. Um círculo exato, com bordas suaves e um lago no centro, criado pelo impacto de um meteorito há mais de 1 milhão de anos. Mas o que faz essa cratera entrar para essa lista não é sua origem cósmica. É o que se encontra dentro dela. O lago da cratera é um dos mais puros do mundo. A água é tão limpa que permite ver a mais de 35 metros de profundidade. Não há rios entrando ou saindo. E, no entanto, o lago é cheio. Mais estranho ainda, a composição química da água não bate com a dos lençóis freáticos da região. Ou seja, a fonte dela é desconhecida. Pesquisadores que acamparam na área relataram sensações estranhas durante a noite. Dificuldade para dormir. Pesadelos intensos. Aparelhos eletrônicos parando de funcionar. Lendas inuites falam que o buraco é uma passagem para outro mundo. Um portal onde o céu toca a terra. E que, de tempos em tempos, algo sobe pelas águas e nunca mais volta. De buracos que sussurram no deserto a crateras perfeitas no Ártico, o que vimos até agora desafia a lógica, a ciência e até a sanidade. Mas o mais assustador ainda está por vir. Agora, vamos explorar buracos conectados a rituais secretos, relatos de criaturas e locais onde o chão parece se abrir por vontade própria. Você não vai querer perder. Então já sabe, se ainda não se inscreveu, faça isso agora. E ativa o sininho, porque agora vamos trazer mistérios que nem mesmo os especialistas conseguem explicar. Aqui é o Parece Mentira. E acredite, essa jornada ainda vai mais fundo. Já exploramos lagos congelados, poços sem fundo, sumidouros mortais e buracos que sussurram segredos. Mas, antes de encerrarmos essa jornada, prepare-se para conhecer buracos que envolvem rituais antigos,
relatos de criaturas assustadoras e fenômenos que desafiam qualquer explicação. Se você chegou até aqui, já sabe que o mundo guarda segredos que a ciência não quer que você descubra. E se ainda não se inscreveu, agora é a hora. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma dessas histórias. 11. O Buraco das Almas. México. Nas profundezas da península de Yucatán, o chamado cenote sagrado, ou Buraco das Almas, tem uma história tão antiga quanto a própria civilização maia. Esse cenote não é apenas uma formação geológica, mas um portal sagrado onde os maias realizavam rituais e oferendas para os deuses. Arqueólogos já encontraram dentro dele esqueletos humanos, artefatos e até sacrifícios. O que poucos sabem é que moradores locais ainda relatam ouvir vozes e lamentos que saem do fundo do buraco. Dizem que as almas daqueles que foram sacrificados jamais descansaram. O cenote é cercado por lendas sobre desaparecimentos e aparições, e alguns visitantes juram que sentiram mãos invisíveis tentando puxá-los para dentro. Este é um dos poucos buracos da Terra que carrega um peso espiritual que transcende o físico. 12. O Buraco do Diabo. Nova Zelândia. Na remota ilha norte da Nova Zelândia, uma formação rochosa conhecida como Buraco do Diabo intriga cientistas e místicos. Essa cavidade, escondida em uma floresta densa, emite sons estranhos que variam conforme o vento e as marés. Alguns visitantes afirmam ouvir gritos, outros, uma música hipnótica que os atrai para dentro. A geologia local sugere que o buraco é uma antiga caverna marinha, mas o que existe dentro dela ninguém sabe ao certo, pois é praticamente impossível explorá-la sem equipamentos avançados. Além do mistério natural, há histórias de desaparecimentos ao redor da área e relatos indígenas que falam de espíritos guardiões. Muitos acreditam que o buraco funciona como uma passagem para o mundo espiritual ou até para outra dimensão. 13. O Poço dos Mergulhadores Perdidos. Sibéria. Em uma região remota da Sibéria, existe um poço que já foi palco de inúmeras tragédias. Conhecido apenas por exploradores e alguns cientistas, esse poço subterrâneo é um labirinto submerso cheio de túneis estreitos e câmaras profundas. Vários mergulhadores experientes tentaram mapear seu interior, mas muitos desapareceram sem deixar vestígios. Os poucos que retornaram falam de uma sensação sufocante, de vozes que ecoam nas profundezas e de luzes estranhas que surgem nas paredes das cavernas. As autoridades locais mantêm o local isolado, mas isso não impediu caçadores de mistérios de se arriscarem para tentar desvendar o que realmente existe ali. 14. A Cratera que Chora. Austrália. No interior da Austrália, há uma cratera que ganhou esse nome devido ao estranho fenômeno de líquidos vermelhos que escorrem por suas paredes. Esse líquido foi analisado e, apesar de parecer sangue, trata-se de uma combinação rara de minerais, que reage à umidade e ao calor de forma incomum. Porém, o que assusta mesmo são os relatos das tribos aborígenes locais, que dizem que a cratera chora como se fosse uma ferida viva, e que qualquer um que se aproximar com más intenções sofre consequências terríveis. Além disso, exploradores modernos que visitaram o local afirmam ter visto sombras estranhas se movendo nas bordas da cratera durante a noite. 15. O Buraco que se Move. Ilha de Java, Indonésia. Na ilha de Java, um buraco tem causado pânico por se mover lentamente, engolindo plantações, casas e estradas em seu caminho. Diferente de um sumidouro comum, este buraco não apenas cresce verticalmente, mas também avança horizontalmente, como se rastejasse pela terra. Especialistas afirmam que isso está relacionado a um fenômeno geológico raro, ligado a movimentos subterrâneos de magma e água. Mas os moradores locais têm outra explicação. Dizem que o buraco é a manifestação física de uma maldição antiga, despertada por ações humanas. Eles acreditam que o buraco se alimenta da energia negativa da região e que, em breve, pode atingir proporções catastróficas. Chegamos ao fim desta segunda parte da nossa jornada pelos buracos mais misteriosos do mundo. Mas a verdade é que esses abismos são apenas a ponta do iceberg. Ainda existem muitos buracos pelo planeta que guardam segredos obscuros, histórias esquecidas e mistérios que a ciência tenta esconder. Será que você está preparado para descobrir o que mais está escondido bem abaixo dos seus pés? Se quer continuar essa viagem, já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque em breve, no Parece Mentira, vem aí a parte 3, os buracos que a humanidade nunca deveria explorar. Até lá, fique atento ao chão sob seus pés. Às vezes, o verdadeiro perigo está bem onde você menos espera.